Mas afinal, como utilizar o medo como um grande aliado? Ou como neutralizar o medo? Fica comigo aqui no vídeo que depois da vinheta eu vou te explicar tudo. Olá, protagonistas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E antes de começarmos, eu quero pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa ser avisado sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Tudo bem? Então, ótimo! Mas, respondendo às perguntas iniciais, como nós podemos neutralizar o medo? Como nós podemos usar o medo como nosso aliado, como um amigo? Para começarmos, nós vamos entender onde se encontra o medo entre os nossos 7 pontos de energia. Nós temos 7 pontos principais de energia no nosso corpo. E o medo, ele se encontra no primeiro ponto de energia, que é o ponto base ou ponto raiz, que nós chamamos, certo? E o medo, ele deixa de ser uma coisa que nos paralisa e ele passa a ser um aliado quando nós tomamos compreensão. Calma que eu vou explicar. Mas existem vários tipos de medo, né? É importante a gente saber quais são os nossos medos, né? Medo de rejeição, medo do abandono, medo de pobreza, medo da exposição, medo do julgamento, enfim, os medos são infinitos, certo? Mas é importante que você, que está me escutando agora, entenda quais são os seus medos. Por que eu digo isso? Porque é quando você compreende quais são os seus medos, que aí você vai adquirir compreensão e a partir disso você consegue neutralizar esse medo e utilizar ele como seu amigo. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo, digamos que eu tenha medo de que eu vou viajar e que o meu carro dê um problema na estrada, né? Ou que falte gasolina em plena estrada. O que é que o medo faz nessa situação? Eu vou verificar como é que está a gasolina, o óleo, a manutenção do meu carro antes de viajar. Percebam, o medo, ele nos dá essa atitude de precaução para com uma possibilidade futura. Mas uma vez que eu fiz toda a manutenção do carro, que eu abasteci o carro, esse medo que serviu como aliado para que eu fizesse essa manutenção, que eu buscasse uma organização pré-viagem, fez com que eu não deixasse de viajar. Então veja, nesse caso eu tenho medo que o carro dê um problema na estrada, mas eu não deixei de viajar. Eu busquei compreensão de como eu faço para ter o carro nas melhores condições de viagem e viajarei, certo? Se você que está me escutando agora tem um medo, por exemplo, eu tenho medo que o meu relacionamento acabe ou de ser trocado ou trocada. Eu escuto muito isso, eu recebo muita caixinha sobre isso lá no Instagram, né, em relação aos relacionamentos. E aí vem da gente adquirir essa compreensão, que eu falo muito e vou repetir sempre, é que nós somos 100% responsáveis por tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Nós somos 100% responsáveis pela criação do que acontece na nossa vida. Isso pode ser libertador ou isso pode te aprisionar. No meu caso, isso é libertador. Por quê? Uma pessoa que entende que ela é 100% responsável por tudo aquilo que acontece na vida dela, que ela assume o papel de protagonista de fato e que isso está internalizado de uma forma muito real, muito profunda, ela não vai ter esse medo
por exemplo, de ser trocado ou abandonado, por exemplo, porque ela sabe que ela cria a realidade dela. E por ela criar a realidade dela, ela vai ser uma pessoa que vai entender sobre relacionamento, ela vai ser uma pessoa que vai buscar compreender como funciona as energias feminina, masculina, ela vai entender como é que funciona os relacionamentos, né? Qual é a dinâmica que acontece entre duas pessoas em um relacionamento, como funciona o parceiro, como funciona a parceira, como funciona ela mesma, o que é que agrada a ela, o que é que não agrada. Então percebam que sempre vai passar por uma busca de conhecimento, por adquirir compreensão sobre algo. Porque uma vez que você adquire compreensão sobre algo, né, o medo te motivou a buscar compreensão sobre determinada coisa. Então, quando você adquire compreensão sobre determinada coisa e você entende alguns pontos centrais, que um deles é que você cria a sua realidade e que você é o responsável por isso, o medo é neutralizado. Aí ele funciona como aliado. Porque uma pessoa que sabe que ela é criadora da própria realidade, ela vai ser uma pessoa que vai entender que relacionamentos não se sustentam quando não tem admiração. E aí, por exemplo, ela foi o tipo de pessoa que atraiu aquela outra pessoa porque ela tinha qualidades X e Y. Então ela vai entender que é preciso continuar uma manutenção das qualidades X e Y, de adquirir novos conhecimentos, de se tornar cada vez mais uma pessoa melhor, sabe? Então imagina, quem é que não vai querer estar perto de uma pessoa que só evolui, que só cresce, de uma pessoa leve, que busca sempre conhecimento, autoconhecimento. Então ela entende que ela realizando essas atitudes, a outra pessoa que está do lado vai ter o nível de admiração sobre ela muito alto, sempre muito alto. E a admiração, pessoal, é o combustível do amor, sabe? Sem admiração, um relacionamento ele não se sustenta, né? E aí a gente fala das belezas, né? E tem muita gente que quando eu falo que, como a gente já sabe, Platão ele dizia que você vai ser encontrado pelo amor quando você alimentar suas belezas e bondades. E aí as belezas, não estou falando só de beleza física, a beleza física é muito importante, mas eu estou falando também de outras belezas, né? Porque a beleza física, ela é a primeira coisa, é o ponto de atração, vamos dizer assim. Mas o que sustenta é de fato o conteúdo. O que você tem enquanto pessoa, enquanto ser humano para agregar, para transbordar na vida da outra pessoa. Então percebam, tudo e sempre vai passar por você. Por você ser o protagonista, por você buscar conhecimento. E o conhecimento vai fazer com que qualquer medo seja anulado. Qualquer um. Se é na vida profissional, se você tem medo de ser demitido, você vai buscar sempre cada vez mais compreensão de novas habilidades para que a situação ela seja o contrário. É a empresa que vai valorizar você a tal nível porque tem medo de perder você como profissional, porque sabe que você é um profissional tão incrível que não tem muitos profissionais como você no mercado. Isso serve para relacionamento, para amizade, para qualquer âmbito da vida, pessoal. Qualquer um. A compreensão é primordial. E outro ponto que vai fazer com que a gente, de uma vez por todas, elimine esse medo do abandono, esse medo de ser deixado por alguém, certo? É quando a gente compreende que tudo muda o tempo todo. Nada é permanente. Então você sabe que as coisas acontecem em ciclos, certo? Você vai ver que em um relacionamento muito longo,
as duas pessoas elas estão passando sempre por renovação do ser, né? Elas sempre estão evoluindo. E aí o que acontece? Quando um evolui e o outro fica, por assim dizer, né? O outro não cresce, aí é quando a coisa ela começa a não se encaixar mais. Entendem? Mas essas pessoas sempre estão em evolução. Sempre estão em uma mudança constante. Então, se você entende que tudo muda o tempo todo, se você tem isso internalizado, como você agora está mudando, eu estou mudando, o meu corpo agora está está acontecendo alguma mudança agora no meu corpo. Então, existem algumas compreensões primordiais que precisam ser internalizadas. E essas compreensões passam e sempre vão passar por autoconhecimento. É você entender que você cria a sua realidade, é você entender que tudo muda o tempo todo, é você se conhecer a um nível tão profundo que você não vai precisar da aprovação de ninguém. Porque vejam que louco, como é que a gente vive esperando a aprovação dos outros, a gente quer agradar 100%, né, as pessoas, o que isso é impossível e nunca vai acontecer, sendo que o maior homem que já passou pela terra, que é Jesus Cristo, não agradou todo mundo. Aí você quer agradar todo mundo? Eu vou ter a audácia de querer agradar todo mundo? Não, isso é impossível. Então, protagonistas, internalizem esses pontos chaves que eu falei aqui no vídeo, né? Que você é o criador de 100% da sua realidade, que a anulação do medo, ela passa por buscar compreensão, seja qual for a área, profissional, relacionamentos, familiar, autoconhecimento. E a gente entender que tudo é impermanente, as coisas mudam o tempo todo. Quanto mais nós conhecermos a nós mesmos e buscarmos compreensão daquilo que nos causa medo, nós vamos adquirir ainda mais liberdade, nós vamos adquirir ainda mais leveza e tudo isso te ajuda em um processo lindo de se tornar cada vez mais uma pessoa que está em evolução, que está em crescimento. Tudo bem? Protagonistas, se você gostou desse vídeo, curte, não esquece de compartilhar para que o conhecimento possa alcançar outras pessoas. Porque, como eu sempre falo, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Espero você no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.